Então eu vou começar a falar um pouco como começar uma redação, certo? Que essa é a grande dúvida. As pessoas acham que começar uma redação é sentar, olhar para o papel e começar a escrever. Mas não é assim, você tem que fazer toda uma preparação antes. Você tem que treinar como fazer uma redação da maneira correta, né? Então, geralmente, os alunos que vão começar uma redação são pessoas que não tinham o hábito de fazer a redação, certo? Então, ela vai criar um novo hábito. Então, como vai começar essa redação? Fazendo uma pesquisa, uma leitura sobre o assunto. Vai analisar o tema que pretende desenvolver e ler sobre o assunto antes de escrever, de colocar, registrar algo no papel, certo? Então, por exemplo, se o aluno não sabe qual tema começar, ele pode ir lá no meu site, numa aba que é temas de redações. Tem mais de 60 temas de redações para você escolher um do seu agrado para você começar a desenvolver. Você vai pegar esse tema, pode digitar, sei lá, parte desse tema na internet para pegar artigos de revistas sobre o assunto, tá? E aí você vai o quê? Ler sobre o assunto. Você tem que ler para ter ideia sobre o que escrever. Tem alunos que gostam de fazer uma testagem e sentar e começar a escrever sem nenhuma técnica. Mas aí não é um bom resultado, né? Oi, boa noite, sejam bem-vindos, tá, todos. O ideal é que o aluno, para começar a fazer uma redação, ele faça uma pesquisa porque ele está em casa, ele não está na hora da prova. Uma pessoa só vai estar mais ou menos pronta para fazer uma redação técnica, né, realmente com qualidade, depois de ter feito 10 redações. A pessoa tem que fazer 5 a 10 redações em casa para poder, com treino, estudando sobre como fazer uma redação para concurso, para depois realmente sentir uma segurança de fazer uma redação de primeira para um concurso. Ela não pode, a primeira vez que vai fazer a redação, sentar e fazer a redação, não. Tem que pesquisar. Então, qual é o primeiro passo para começar uma redação do zero? É você ler sobre o assunto. Quando você ler sobre o assunto, você vai ter um caderninho. Eu sempre falo isso, gente. Vou falar sempre isso. As pessoas têm caderno de português, de matemática, de física, geografia, direito para copiar, mas tem que ter o caderno de redação. E o que você vai anotar nesse caderno de redação? Cada artigo que você ler sobre o assunto, você vai fazer anotações dos melhores argumentos relacionados àquele assunto. Olha, eu gostei do que ele falou aqui para defender o ponto de vista dele. Você anota. Gostei desse ponto de vista, anota. Você vai anotar argumentos para você ter o que falar, né? Você ter argumentos para defender um assunto. Quando você está lendo, você está conversando com o texto. Você está concordando ou discordando daquele texto. E, ao mesmo tempo, você está nessa leitura, você vai estar o quê? Mostrando o seu posicionamento. Você vai pensar, eu concordo, discordo por isso e isso. Não, eu penso de uma outra forma. Acredito que poderia ser por esse caminho. Você mudou, você está o quê? Negociando ideias e desenvolvendo as suas próprias ideias sobre aquele assunto. Eu sempre digo para o aluno ler 3 assuntos, 3 revistas, 3 artigos, tá? Sobre o mesmo tema que você pretende desenvolver a sua redação, para que você tenha pontos de vistas diferentes sobre o mesmo assunto. E ao final você vai ter a sua própria conclusão sobre o assunto, tá? Então, qual é o grande segredo para começar uma redação do zero? Primeiro você lê sobre o assunto. Vai sentar lá do nada da sua cabeça e começar a escrever. Não. Depois que você leu sobre o assunto, lembra que foi o passo 1? Você vai o quê? Ter o caderno para colocar ali registrados os melhores argumentos sobre aquele assunto. Gente, sejam todos bem-vindos. Obrigada pela presença de todos aqui, tá? Continuando. Aí você fez as anotações. Agora sim é o momento em que você vai o quê? Escrever. E aí o aluno, né, a maioria que tem... Acho que voltou, né? Deu uma pausa aqui.
O aluno que tem dificuldade de escrever vai olhar para o papel e não vai conseguir escrever nada. Ele vai pensar, sei o tema, tenho uma opinião sobre o assunto, mas não sei o que eu vou escrever, né? E li sobre o assunto, escrevi argumentos, copiei argumentos e agora? Agora é o momento que você pensa sobre aquele tema e vai pensar o quê? O que ele pensa sobre aquele assunto, se ele concorda, se ele discorda, se ele é a favor e contra e por quê. Na hora que ele se pergunta o porquê, ele vai colocar o fluxo de ideias dele, ainda não é a redação. É o momento que a pessoa, lembra que eu estou falando para uma pessoa que não tem o hábito de escrever. Então essa pessoa vai fazer o quê? Ela vai colocar as ideias dela no papel, todas as ideias que vier sobre aquele tema. Após ela colocar, conseguir se soltar, escrever nesse primeiro rascunho as ideias dela, é o momento em que ela vai pensar o quê? Qual é a estrutura da redação de concurso? A estrutura de uma redação de concurso pede o quê? Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão de ideias, certo? Como vai ser uma introdução de uma redação oficial? Ela vai pedir um tópico frasal. O que é o seu tópico frasal? É uma frase bonita de efeito sobre aquele tema que você pretende desenvolver, tá? Então você vai pegar, se o tema da sua redação, o de hoje, deixa eu ver qual foi o tema que eu publiquei hoje. Meu outro celular tá aqui. Eu vou ver qual foi o tema de redação que eu coloquei hoje aqui no feed, para falar com vocês a ideia aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Pegar um tema aqui, ou vocês têm ideia de algum tema para dar uma sugestão aí? Coloque aí um tema de redação para a gente usar como exemplo. Olha, por exemplo, hoje e ontem eu coloquei como sugestão de temas de redações, são os temas da banca FCC e FG FUVEST. São temas mais reflexivos dessas bancas. É o tema seguinte, o de hoje foi quem são os invisíveis sociais. E o tema de ontem foi os fatos não deixam de existir só porque são ignorados. Ótimos temas para vocês treinarem, no caso, alunos que pretendem fazer provas que envolvam as bancas FCC e FUVEST, como eu já falei, tá? Claro que se você vai começar agora do zero, você não vai desenvolver essas redações, elas são bem complexas. Essa redação aqui, que foi de antes de ontem, né, foi sobre a questão da mobilidade urbana no Brasil. É um tema mais simples, um tema que dá para você desenvolver legal e fazer um treino de primeira redação. Então você tem que pensar, a mobilidade urbana é algo fácil no Brasil? Nas grandes capitais? Claro que não. É algo que envolve um desgaste físico, emocional. Geralmente, o trabalhador mora no subúrbio, o emprego é lá no centro, né, num local distante. Muitas vezes leva 2 horas de deslocamento de sua casa até o trabalho, fora as 8 horas de trabalho, e depois o retorno. Então, dá um total de 12 horas fora de casa. Isso produz um desgaste físico e emocional todos os dias para o trabalhador. Então você vai mostrar um posicionamento sobre esse assunto. Você vai criar na sua introdução um tópico frasal. O que vai ser esse tópico frasal? Falar sobre esse assunto da mobilidade urbana, uma frase bonita de efeito, que realmente cria um impacto no examinador, que ele leia e veja que você sabe se posicionar diante desse assunto. Geralmente eu aconselho meus alunos a como desenvolverem a introdução. Eu dou a sugestão de fazer uma citação ou de fazer uma alusão histórica para começar a primeira frase. Fica muito interessante. Depois o aluno vai mostrar o posicionamento dele diante do tema, que vai ser o segundo período. O primeiro período foi uma citação,
ou uma alusão histórica, que é uma sugestão minha, tá? Não é obrigatório, gente. É uma sugestão minha. Depois é o quê? A tese, tá? A tese é o posicionamento dele diante desse assunto. Então, ele vai criar uma frase que mostra como ele se coloca, como ele analisa esse tema diante da realidade. Só que quando ele mostra o posicionamento dele, ele tem que ter 2 argumentos que defendam esse argumento, esse posicionamento. Então, esses 2 argumentos serão citados de forma breve no terceiro período da introdução. Então, o que a gente observa? Aqui a aluna falou, né, a Eduarda, melhor a citação no primeiro ou no segundo parágrafo. Bem, sempre tudo depende das suas ideias, né, do que você pretende falar do assunto. O que eu falei foi o seguinte: o aluno, na introdução, ele pode começar com uma citação que eu acho muito legal ou com uma alusão histórica. Se ele achou interessante, uma ótima citação, às vezes até um pedaço de uma letra de música, do Cazuza, do Legião Urbana, que é muito interessante, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a alusão histórica no segundo parágrafo. Agora, se ele começar o parágrafo de introdução com a alusão histórica, ele tenta fazer a citação no segundo parágrafo, entendeu? A pessoa que vai decidir. Porque começo com filme, série, dado, depois no segundo parágrafo eu cito. Ah, é muito bom, tá ótimo também. Olha, ela começa, a Eduarda começa com um filme ou uma série, que eu também acho muito interessante. Então ficamos com a terceira opção. Podemos começar então com a alusão histórica, com a citação ou realmente citando um filme, né? Citando um filme, uma série ou um livro, pode ser bem interessante, tá? Também, começando, lembrando que isso vai envolver o primeiro período. Quantos períodos tem que ter o primeiro parágrafo? 3. O primeiro você vai fazer uso desse dispositivo. O segundo período você vai mostrar o seu posicionamento, a sua tese. O terceiro período da introdução, você vai citar de forma breve os 2 argumentos que você pretende desenvolver ao longo da redação. Tá? Então, essa pelo menos é uma estrutura básica, principal, e que gera muita nota entre 900 e 1000 em um concurso, para o aluno que sabe fazer bem essa estrutura. Lembrando que não existe só essa estrutura, tá, gente? Existem outros tipos de estruturas para você fazer a sua redação. Para quem já está treinando legal, ele pode fazer uma redação com a relação causa-consequência, ou aspectos favoráveis e desfavoráveis. Existem outras formas, eu estou fazendo uma básica principal e que realmente gera no final uma nota entre 900 e 1000. Acontece bastante, tá? Então, continuando, olha, falei até agora sobre a introdução, certo? Introdução com 3 períodos, tópico frasal, tese e citação de 2 argumentos de forma breve. Agora vamos para os parágrafos de desenvolvimento. Muito fácil. Se você citou os 2 argumentos no terceiro período do parágrafo de introdução, você só vai explicar em detalhes esses argumentos no segundo e terceiro parágrafo, na ordem. Você vai detalhar, né, explicar, aprofundar, mostrar que você tem domínio do assunto. Para quê? Para você desenvolver os parágrafos de desenvolvimento. Fica fácil. A introdução é sua básica, é como o abre-alas de uma escola de samba, né? Ele apresenta tudo que vai vir, que a escola de samba vai apresentar. Ele já mostra a que aquela escola vem e você já espera tudo que vai ser falado ao longo do percurso de uma escola de samba. Então, a introdução é a mesma coisa, aquele momento em que você apresenta para o examinador tudo que você vai falar ao longo da sua redação, tá? Então, segundo e o terceiro parágrafo, você vai explicar em detalhes os argumentos. E o último parágrafo de conclusão vai ser de acordo com o seu concurso. Se for o concurso do Enem, você vai apresentar uma proposta de intervenção em detalhes, né? Detalhadamente para o que alcançar o resultado final. Pode citar autoridades na produção, sim, contanto que sejam
autoridades conhecidas, como filósofos, pensadores, né, escritores ou jornalistas, né, dependendo do que você vai citar. Você não pode citar uma pessoa que não seja uma autoridade que não seja de domínio público, que as pessoas não tenham conhecimento, principalmente o professor que lê muito, né? Então ele conhece bastante para explicar isso. Eu não entendi. Ah, tá. Pode citar autoridades na introdução? Mas quais autoridades? Em que sentido? Aí você já me confundiu um pouquinho. Você quer dizer citar quem, por exemplo? A gente está falando de filósofos, pensadores, jornalistas, escritores. De quem, no caso, quem fez a pergunta foi a Selma Andrade. Dê um exemplo, Selma, para eu analisar aqui, tá? Aqui a Eduarda falou que quando faço a introdução sinto bem menos dificuldade de desenvolver. Realmente, se a pessoa faz a introdução bem feita, o desenvolvimento é só a explicação da introdução, né? Porque você já citou os dois argumentos, fica muito fácil. Aí você explica o primeiro argumento no segundo parágrafo, explica o segundo argumento no terceiro parágrafo. Agora que eu lembrei, eu estava na conclusão, né? Então, a conclusão para o Enem é uma proposta de intervenção. Falando de uma forma simples, seria o quê? Seria você apresentar uma solução para aquele problema. Uma dúvida que a minha aluna do ano passado teve, que era assim, ela achava que falar de escolas, né, como proposta de solução ou de intervenção, falar que as escolas poderiam participar junto com a prefeitura e com o governo estadual em uma ação, ela achava que era algo muito simples. Mas não é algo simples não, gente, porque quando a gente coloca como proposta de intervenção uma ação que permita que as escolas do Brasil ou do seu estado auxiliem em algo positivo para a sociedade, é algo positivo, sabe por quê? Porque as escolas atingem a todas as famílias, não é? Tanto escolas particulares como públicas, atinge pessoas de todos os níveis sociais. Quando você fala que um posto de saúde, vamos pedir auxílio através de panfletos, avisar as pessoas de tal problema, né, para como ela pode agir diante de tal situação. Os postos de saúde também atingem uma grande parcela da população. Você realmente está dando uma solução viável. Quando a pessoa fala que vai pedir ajuda de ONGs, eu já não acho muito viável, porque as ONGs nem sempre atingem a toda a população. As ONGs funcionam como um complemento de uma ação para auxiliar a sociedade, tá? Mas geralmente as escolas e postos de saúde conseguem atingir a toda a população. Então eu acho válido usar esses recursos para quê? Para você fazer o fechamento da sua redação. Teve umas perguntinhas aqui, deixa eu ver se eu dou uma olhadinha, peraí. Aí ela falou de desenvolver tal, peraí. Político ou policial, aí não seria apropriado, porque a redação, no caso aqui, quem falou foi Dri Bazuca, falou isso. O que acontece? Quando envolve cunho político e policial existe as provas da PM, que já tem um outro vértice, tá? Eu posso falar sobre a prova da PM, mas no caso falar sobre política. A redação, ela é neutra, ela tem uma carga neutra em seu desenvolvimento. O único objetivo da redação é saber se o aluno é capaz de desenvolver uma ideia, tá? Se ele é capaz de argumentar e defender o seu ponto de vista. É só esse o objetivo. O objetivo da redação não é fazer propaganda política, nem defender determinado partido político, ou esquerda ou direita, nada disso. É falar sobre ações que envolvem toda a sociedade de uma forma neutra, atingindo a todas as pessoas, independente de religião, independente de fatores políticos, né? De opções que as pessoas possam ter. Lembrem-se sempre disso. Então, por isso que eu perguntei que tipos de autoridades. Política seria bom evitar.
só se realmente fosse um tema relacionado à política, que eu acho muito difícil cair em redações de concurso, tá? Geralmente cai em questão de segurança. Segurança vai falar muito da ação policial em determinados aspectos, lembrando que o policial é um prestador de serviço à sociedade. Ele trabalha pela segurança da sociedade, assim como a equipe médica trabalha o quê? Pela saúde da sociedade, e os professores trabalham em favor da educação da sociedade, tá? Então teria um cunho mais neutro, ok? Não político. Deixa eu ver aqui umas perguntinhas. Então eu falei da conclusão. A Selma falou sobre citar um filósofo. Claro, pode citar um filósofo. Aí sim, uma autoridade nesse sentido. Uma pessoa que tenha o domínio, conhecimento sobre determinado assunto. Seja uma autoridade, um professor, um filósofo, um médico, tá? Que todos sabem que ele tem o domínio, o conhecimento científico sobre determinado assunto. Sobre a outra... Ela falou que está no desenvolvimento. Eu tinha pulado para a conclusão. Mas caso hajam dúvidas sobre o desenvolvimento, eu volto e falo sobre o desenvolvimento, tá? Continuando na questão da conclusão. Mas aí acho que eu falei pouco sobre o desenvolvimento, né? Mas aí eu volto um pouquinho depois para falar do desenvolvimento, caso vocês queiram. Continuando sobre a conclusão para concursos públicos de modo geral, tá? Para prefeituras que não envolvam banca CESP, tá? Prefeituras que escolham outras bancas como a AOCP, IBFC, tá? Você vai fazer um fechamento de ideias. Geralmente eu digo aos meus alunos para fazer uma redação interessante para ter uma solução. Não é uma proposta de intervenção tão detalhada como a do Enem. Só ter algo positivo como fechamento de ideias, como solução para aquele desenvolvimento de texto. Gente, mas sempre pensem, tá, que eu falo essas coisas de acordo com o concurso de cada um. Eu analiso o edital da pessoa, analiso a banca, né, que vai desenvolver aquela prova de redação e vejo qual é a tendência daquela banca em termos de conclusão. Então, é muito relativo. Vocês realmente têm que analisar o edital. Eu vejo que o aluno não lê direitinho o edital. Ler cada aspecto, buscar provas anteriores para ver qual é a tendência daquela banca com relação à conclusão. É muito importante vocês analisarem isso, tá? Então, a conclusão vai ser o quê? Ou um fechamento de ideias, ou uma proposta de solução, que seria relacionada à sua introdução, tá? Ou realmente uma proposta de intervenção detalhada como a do Enem, entendeu? Então, tem esses três. Claro que depende do concurso. Por exemplo, para quem vai fazer prova com análise, eu esqueci o termo que é utilizado na área do TJ, geralmente eles têm que dar uma solução para um caso analisado ou observado, tá? Então, é diferente a conclusão. Por isso que muda. Tem uma variação de concurso para concurso, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Olha, sobre aqui a pergunta da Adriana, ela falou, pode citar apenas os pensadores da obra que está sendo feita a redação? Não. O que eu aconselho vocês é vocês lerem bastante, diferentes tipos de citações e ficar analisando qual seria a tendência dessa citação. Ela poderia ser usada na área de saúde, relacionada à família, relacionado à violência contra a mulher, violência contra a criança. Vocês têm que pegar temas assim, parâmetros gerais, sabe? Que abrange bastante coisas. Ou eu poderia usar essa citação para meio ambiente. Aí você pega uma citação que pode servir para meio ambiente. Então, qualquer tema que venha para você na área de meio ambiente, você vai poder usar aquela citação. Se for uma citação que seria apropriada para a área de saúde,
Então, qualquer tema relacionado à área de saúde, você usaria aquela citação. Tem certas... Quer ver uma citação muito básica que eu amo e que serve para qualquer tema de redação praticamente, vamos dizer assim, 90%, é a Constituição Brasileira. Então, quando você pega uma parte da Constituição Brasileira que tem direitos relacionados à saúde, educação, né? Vestuário, trabalho, a dignidade humana e tal, você pega uma citação que você pode usar para qualquer tema. Então, estudem parte da Constituição, peguem uma partezinha, veja qual a parte que vocês gostam, decora e usa no seu concurso. Usa como citação para começar a sua redação, tá? Muito basicona é usar a Constituição. Muito legal. Dá para vocês usarem todos os temas de redação, tá? Deixa eu ver o que mais. Então, detalhe, o segredo é vocês escolherem uma básica para usar em qualquer redação. Quando o meu problema vem da mídia... Ah, tá. Mas vem da mídia em que sentido, né? Qual seria o tema? Fake news? Aí a gente tem que ver, né? Qual agente a gente utilizaria para relacionar a isso. Tem que ver o tema geral para a gente desenvolver, escolher um agente relacionado. São vários os agentes que vocês podem usar para finalizar a sua redação, certo? Então, vocês devem estudar com cuidado e pensar em grandes campos que vocês podem utilizar. Coloquem no caderno assim, família, eu vou disponibilizar para vocês, eu vou ver, para quem pedir, né? Vamos ver assim, para quem está na live e for lá nas minhas mensagens e quiser, eu tenho um folder que eu separei temas de redação relacionados a temas gerais, como assim eu coloquei aspectos políticos no sentido de cuidados com o nosso Estado, tá? Não é de política em si. Saúde, família, meio ambiente, saúde mental, tá? Acho que eu criei 8 campos diferenciados com temas de redações relacionados a esses campos, esses macro temas, tá? A partir de macro temas, eu criei micro temas relacionados a eles. E a partir disso, o aluno pode o quê? Ir treinando diferentes campos de redações. Ele pode fazer uma redação de cada campo desse e no final ele vai ter o quê? Uma visão geral de como desenvolver uma redação. Aí se vier uma redação relacionada a cada um desses temas, vai ficar muito mais fácil desenvolver a redação. Então, quem quiser, vai lá no meu direct, né, nas mensagens e fala, professor, eu quero, né? Agora eu quero relacionado a essa grande dica aí para vocês estudarem em casa. E aí podem me fazer perguntas, porque aí eu sei que vocês estão aqui participando da live, estão aprendendo aí para ter um resultado. Então, eu acho que eu falei, agora só para finalizar a questão do desenvolvimento, eu já havia falado sobre o desenvolvimento. Se você citou de forma breve os 2 argumentos que defendem o seu posicionamento lá na introdução, você vai explicar esses 2 argumentos em detalhes nos parágrafos de desenvolvimento, tá? O parágrafo de desenvolvimento é só isso. Agora, como enriquecer o parágrafo de desenvolvimento? Se você já usou a citação na introdução, você não vai usar agora de novo, porque fica repetitivo. Você vai usar o quê? Uma alusão histórica, dados estatísticos, citar um livro, uma letra de música, que possa embasar o seu texto. Você vai conseguir fazer isso na primeira redação? Não. Você vai fazer a primeira redação e isso ir soltando. Quando chegar na 5ª redação, você vai ficar mais à vontade com o papel. E aí você vai pegando aspectos técnicos para você melhorar o desenvolvimento do seu texto. Aí sim você vai pegando esses aspectos do seu concurso e aplicando a sua redação. Lembrando que eu tenho vários vídeos explicativos de como começar uma redação do zero. Eu tenho aquele meu 2 vídeos super básicos para iniciantes, que é 3 dicas para começar uma redação, que eu acho que eu coloquei hoje ou foi ontem, aqui no feed do Instagram, que você pode estudar, copiar, que não é uma aula pronta.
para vocês, tá? Para quem tá começando. Vocês vão pegar esse meu folder, que eu não soube explicar muito bem aqui, mas espero que vocês tenham entendido que a partir de temas macro, pegar temas pequenos relacionados a esses temas, eu vou enviar para vocês, quem me pedir lá por direct, tá? Tem no meu site mais de 60 temas de redações com texto motivador para você ler e desenvolver a sua redação, tá? E aí eu tava pensando em, de repente, pegar uma redação de vocês, marcar um tema aqui, eu tenho que fazer uma live, pedir um tema, vocês mandam a redação e eu analisar a redação aqui ao vivo para vocês. Aí vocês pensem, se vocês gostam da ideia, me digam. Foi uma ideia que eu tive agora, caso vocês queiram, tá, gente? Então, deixa eu ver. Isso, só isso pra fechar, tá bom? Eu ia falar outra coisa, mas eu não lembro. Ah, sim, vocês já fazem parte do meu grupo do Telegram. Lá no meu grupo do Telegram vai ficar muito mais fácil da gente conversar, eu esclarecer a dúvida de vocês, tá? Lembrando que eu faço isso, que aí fica estranho. Poxa, por que faz isso, né? Eu comecei tudo isso, gente, porque eu montei a minha página do Facebook, que é Português e Redação para Concurso para os meus alunos do Estado, tá? Eu sou professora do Estado há 15 anos, trabalho como professora magistério, né, no sistema particular há 24 anos, tá? Então, sou bem velhinha. E o que acontece? Eu queria fazer algo para atingir os meus alunos, para auxiliá-los. Então, eu criei a página, criei uma conta de WhatsApp para eles. E aí, o que aconteceu? Eles não se interessaram, né? Não se interessaram, tá? Acho que foi meio decepcionante no início, eu fiquei meio triste, porque eram alunos maravilhosos, eu me dava bem com todo mundo, como eu me dou até hoje, né? Com 90%, é claro, né? E o que acontece? Eles, muito amorosos, doces, né? São muito legais os meus alunos do colégio que eu trabalho, eu amo meus alunos, porém, eles não se interessaram, mesmo sendo gratuito, olha só. E aí eu fiquei triste com aquela conta, né? Criei um Instagram mais por onda, assim, não estava muito interessada com o Instagram, tá? Estava mais preocupada com o Facebook, que é o que eles gostam. E aí o que eu fiz, como eu fiquei triste, eu falei assim, quer saber? Eu vou abrir para o público em geral. E aí eu fui começando a montar esse negócio online, né? Que são aulas de português, redação, literatura para concursos públicos, porque eu amo dar aula para concurseiro. Sempre trabalhei, eu comecei dando aula, os meus 2 primeiros anos de trabalho foi em cursos preparatórios, porque era difícil, né, para quem é inexperiente, começar a dar aula em colégio particular. Então eu comecei em cursos preparatórios, que você ia lá, fazia uma prova-aula, passava, era muito mais fácil, né? Você fazia uma prova-aula e o cara gostava, via que você tinha competência e te contratava, ficou bem mais fácil. Aí com o tempo eu fui entrando para o mercado de trabalho, colégios particulares e depois concurso público, certo? Só para todo mundo saber por que às vezes eu falo um pouco sobre isso, né? Eu tenho minhas redes sociais, acabei me apaixonando por isso, principalmente porque tem pessoas interessadas em aprender. E em sala de aula todo mundo sabe como é que é, né? 80% não quer e só 20% realmente tem interesse. Então é muito legal ter uma página como aqui, com mais de 60 mil pessoas interessadas em aprender. Claro que uma parte não participa tanto e tal, mas ali são pessoas que gostam de língua portuguesa, querem aprender, ou porque gostam ou porque são obrigados, mas querem aprender a língua portuguesa. Tá, gente? Então, façam parte do meu grupo do Telegram, tá? É só baixar o aplicativo do Telegram no seu celular e vai aqui lá no meu link, no meu perfil, clica lá, tem um link direto para o Telegram. E lá tem um chat, que eu deixei vocês entrarem no chat. Vocês podem entrar, conversar comigo. Eu coloquei um desafio para os meus alunos, tá? O desafio foi o seguinte, eu mandei uma prova de concurso. Qual é a banca que eu mandei? Acho que foi a FUVEST. Acho que foi da FUVEST. Acho que foi FUVEST, gente. Esqueci qual é a banca. E eles têm que fazer 10 questões. E eu vou esclarecer as dúvidas amanhã. Eu vou responder essas dúvidas amanhã com eles. E eu estou distribuindo material gratuito de gramática. Os alunos me pedem. Lá no Telegram vocês conseguem tudo. Eu preparei um material exclusivo para alunos concurseiros que amam a língua portuguesa e precisam. É muito importante que a gente faça essa divulgação que português não é tão difícil aprender, né?
Basta ter paciência e estudar com carinho, ok? Muito, muito obrigada pela participação de todos. Não convidei hoje, né? Porque tem gente que quer fazer aquela live conversando, mas eu não tô nem acostumada direito a falar sozinha. Imagino com outra pessoa. Eu acho que eu ia ficar mais enrolada. Ah, eu nem li aqui os comentários. Eu fiz uma redação sobre o álcool e coloquei um problema como incentivo do uso ao álcool. Fiquei em dúvida em qual agente. Ah, tá. Vocês estão preocupados com os agentes, né? Na conclusão. Mas no caso aqui, quando você falou um problema como incentivo do uso ao álcool, aí eu teria que analisar os argumentos apresentados para esse incentivo é o quê? Através de propagandas, né? Esse incentivo ao uso do álcool seria através de propagandas pelo caminho, né? Com folders, né? Aí tem que ver para ver o agente de intervenção, os agentes utilizados como solução para esse problema. É interessante. A gente pode analisar esse tema do álcool. Eu posso até falar mais sobre esse assunto depois. Aí vem aqui. Política pública e sistema de saúde. Mas será que teve esse tema? Já teve temas realmente diretamente falados sobre políticas públicas? Aí você tem que trazer qual foi o concurso que trouxe esse tema, tá? Que legal, Eduardo assistiu a todos. Ah, Eduardo, então tá. Fala oi lá pra mim que eu vou te dar umas dicas sobre esse tema que você desenvolveu sobre álcool. Então manda a redação lá pra mim, bate a foto, manda que eu vou ler pra te dar umas dicas sobre o assunto. Aqui, ela falou, quero, pode deixar que eu vou te enviar. É eduarda.bs, não é isso? O que mais? Isso, então pessoal, boa noite, tá? Podem enviar suas dúvidas, participam lá do meu grupo do Telegram.